Glória a Deus. Amados, feche seus olhos nessa hora. Eterno Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos nessa noite na tua presença para bendizer e exaltar o Senhor, que é digno de honra, digno de glória e digno de adoração. Fala conosco, Senhor, nesta noite, Pai. Fala em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não simplesmente o que queremos, mas o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, não aquilo que nós realmente almejamos simplesmente com pensamentos próprios de nós. Pega a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Nós fazemos a leitura até o 14. É o suficiente para podermos entender o que o Senhor quer falar conosco nesses últimos dias. Sexta-feira passada falamos sobre essa questão de quebra de maldição. E eu fiz questão de fazer a leitura de Paulo, quando diz que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus nessa noite fala que Ele, o Senhor, Ele nos resgatou. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, fazendo maldição por nós, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Todo aquele que foi pendurado no madeiro. Em Deuteronômio, do capítulo 11 e 26, diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E é interessante que nós temos que entender a Bíblia no seu um todo, no seu conjunto. Nós temos dois caminhos, um que nos leva a Deus, e esse caminho é estreito, é espinhoso, é difícil. E temos o caminho largo. Esse caminho largo leva à perdição. E a Bíblia diz que são muitos que entram por esse caminho. A Bíblia diz que são muitos, não são poucos, são muitos que entram nesse caminho. Mas o caminho estreito são poucos, porque é difícil, é doloroso, é espinhoso, não é fácil. O caminho da salvação não é fácil. E por isso ele diz: olha, eu coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. Faça uma escolha. Ele está dizendo: faça uma escolha. E vocês sabem que vivemos num mundo de escolha, em que aqueles que escolhem a Cristo e outros que escolhem o mundo. Vivemos num mundo de escolha.
E ele deixa livre para quem quer viver a maldição e para quem quer viver a bênção no Senhor. Quando Paulo diz nenhuma condenação ou nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus, ele especificou no final. Para quem está em Cristo, para quem permanece em Cristo, para quem caminha com Cristo, para quem, aleluia, está sempre vivendo a vida de Cristo, sem retrocesso, sem volta. É um caminho sem volta a partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador para a salvação. É um caminho sem volta. Não tem como voltar mais. Eu tenho que continuar caminhando se eu quiser a benção. Eu tenho que continuar andando para Deus se eu quiser a bênção. Senão, o que resta é maldição. Você sabe quantas pessoas que você conhece que aceitou Jesus como Salvador? Quantas pessoas que você conhece que aceitaram a Jesus? Quantas pessoas que você conhece que pregavam o Evangelho? Quantas? São muitas que você conhece e que estão no mundo, que voltaram, que retrocederam, que voltaram ao vômito. É como o cachorro que vai, vomita e torna lamber o seu próprio vômito, ingerir para dentro aquilo que colocou para fora, que isso é nojento isso é nojento, mas o cachorro faz isso, para ele isso é a prática dele. Mas o que tem de pessoas que têm a síndrome do cachorro, e às vezes até do cachorro doido, do cachorro louco, parece que a maldição está impregnada nele, e ele não conhece se livrar da maldição. Sabe aquele crente que aceitou Jesus e a palavra diz, quando ele está conversando com Nicodemos, e a palavra que ele chega para ele dizer, olha, é necessário nascer de novo. Mas ele tinha nascido. Mas Jesus especificava um nascimento de mudança, de paradigma. Jesus especificava uma mudança total. Jesus fazia uma análise para a vida de Nicodemos dizendo, é preciso que você viva a vida de Deus. Preciso que você viva realmente uma vida renovada, diferente. Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Então não se entra no reino de Deus com maldição. É preciso se livrar dela. É preciso se limpar dela. E ele diz ainda, justamente aqui dizendo, olha, há uma escolha. Eu coloco diante de vocês hoje, agora, a bênção e a maldição. Ele está dizendo, faça uma escolha. E a pessoa que está vivendo com Cristo, ela tem sempre uma palavra boa. A pessoa que está andando com Cristo, ela tem sempre uma palavra boa, para que o requisito da maldição não seja um problema para a vida dela. Sabe aquele crente que está andando com Deus, mas a maldição está atrás dele? Ele está caminhando o caminho de Deus, mas a maldição está sempre por perto. Se você abrir a guarda, já era. Então, para que a nossa mente entenda melhor, Paulo diz, nenhuma maldição há para quem está em Cristo. Para quem permanece em Cristo.
para quem caminha com Cristo, para quem vive em Cristo, para quem faz a obra de Cristo, para quem está vivendo sempre Cristo, exalando Cristo. Seja meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Ele está dizendo: caminha, continua marchando, continua vivendo o Evangelho. Tem um livro do nobre pastor Jorge Linhares, que é Bênção e Maldição. E ele faz uma análise no seu livro sobre bênção e maldição. E ele até usa algumas palavras dizendo sobre palavras ditas, palavra falada. Sabe aquele pai que tem o seu filho, e às vezes é pai, eu estou dizendo os que estão na igreja mesmo, que não vigia, que vive na igreja, que anda na igreja, com a Bíblia debaixo, vamos tirar um português bem grosseiro, debaixo do sovaco, para ser leve as axilas. Mas que palavra feia, sovaco. Sovaco? Sovaco e subaco, é subaco, né? Então que anda aqui, ó, a bibliazinha assim, parece desodorante. Aí você vê uma pessoa atribulada, mas anda com a bibliazinha. É uma pessoa que só fala palavra ruim, mas anda com a Bíblia aqui, debaixo do subaco, como diz o Bruno. Eu falei sovaco. Você entendeu, gente? Então ele vive só assim, né? Todo mundo leva, ai, aquele crente. E aquela pessoa é tão crente, mas não sabe a boca suja que ele tem. Não sabe a boca suja que ele tem. Sabe, de vez em quando ele chega para o filho e diz assim para o filho: você não vai dar nada na vida. Olha, como é que o pai vai falar para o filho que o filho não vai dar nada na vida? Fora outros adjetivos que ele fala para esses filhos. Jorge Linhares, ele usa uma expressão aqui do seu livro, que muitos pais chegam para o filho e diz assim, olha o que ele diz, a expressão de conhecimento do pastor Jorge, e aí ele escreve no seu livro dizendo que outras pessoas, pais, chega a dizer a um rapaz, ao filho, tornou homossexual. Quer dizer, quando ele olha para o filho, só porque está com um brinquinho na orelha e já diz que tornou homossexual, ele está profetizando. Ele poderia, de uma forma diferente, mais inteligente, sentar com o filho e conversar com o filho, não dizer que só porque o menino apareceu com um brinco, neste mundo tão complicado, pode acontecer. O filho começa a conviver com outras pessoas que faz a cabeça dele. O pai não faz a cabeça do filho, o mundo está fazendo. Aí o pai, em vez de ser inteligente, ele chega e já diz assim, se tornou agora um viado. É grosseira essa palavra, porque não é voltado ao homossexual. Viado é no mundo animal, viu, gente? Mas eles dizem assim, já vai falando assim, agora é um viadão, é um homossexual, e vai falando. Um pai que é crente, o que está saindo da boca desse pai? Palavra de maldição. Ele está carregando maldição dentro dele mesmo, mas não está com a Bíblia. Mas Paulo diz, nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus. Está com a Bíblia, mas não está com Cristo.
Está com Bíblia, mas não está com Cristo. Está dentro da igreja, mas não está com Cristo. Vive como um crente, mas na verdade é um lobo. A Bíblia diz que a boca fala o que quê? O coração? Aí, acabou. É Bíblia. É Bíblia. A boca pronuncia o que está dentro. Querido, quando Cristo está no seu coração, Jesus, Deus, não tem espaço para coisa ruim. Aí ele vai falando que o menino agora é um homossexual, porque o seu pai amaldiçoou, chamou o filho muitas das vezes, e tem aquele outro pai que chega assim, ó para o pai, tem pai que chega assim para o filho: isso, mulherzinha. Isso é palavra falar com o filho? Mulherzinha? Tem. Quantos pais eu já vi dizendo: parece uma Maria vai com as outras. Uai, ele não é Maria. Porque o menino às vezes pareceu um pouco assim meio diferente. Olha a mulherzinha. Palavra de maldição. Daqui um pouco o menino está afeminado, gostando justamente do sexo oposto, vivendo uma vida totalmente conturbada, cheia de maldição. O filho vivendo uma maldição, porque o pai plantou maldição nele. Quantas das vezes eu já ouvi aqui em Cristais mesmo, pai gritando no meio da rua: ei, seu menino disso e daquilo. E era crente, viu? E era crente. Só não vou falar o nome da igreja aqui, porque fica feio, né? Mas era crente. Quando a gente fala de nascimento, ele diz que é preciso nascer de novo, Nicodemos. É preciso você viver uma vida nova, Nicodemos. É preciso que você seja um outro homem. Ele está dizendo justamente isso, para fazer uma escolha entre a bênção e a maldição. Fazer uma escolha entre o caminho largo e o caminho estreito. Quem quer andar no caminho estreito tem que deixar as coisas para trás. Aquilo que são as coisas ruins tem que deixar para trás. Tem que largar disso. Quem quer andar no caminho largo, sim, aí abraça com tudo que vem pela frente. Porque leva à morte, à destruição, à maldição. É preciso se libertar disso. Porque tem muitas pessoas da igreja que vivem ainda uma maldição. Eu expliquei sexta passada que existe a maldição dos nossos antepassados, dos nossos primeiros, a maldição de Adão e Eva. Por exemplo, e tantas outras maldições que trouxe através da rebeldia que a gente carrega. Quando um filho é rebelde com o seu pai dentro de casa, ele começa a viver uma maldição. A Bíblia diz, isso é promessa, amados. Olha, isso é promessa de Deus. Obedecer pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. Isso é promessa do Senhor. Desobedecer pai e mãe é viver uma maldição. A mãe e o pai eles têm. É o próprio Deus que deixou isso neles, por causa da autoridade que eles Eles têm poder nas palavras, e é tão forte. Porque quando uma mulher
9 meses, sentindo dor. Ela está gerando o seu bebê com muito carinho, com muito amor. Quando uma mulher tem uma perca de um bebê, ela sofre, ela fica depressiva. Por quê? Porque a partir do momento que existe esse momento entre o bebê e a mãe, essa ruptura entre o bebê e a mãe, amados, existe já no começo um amor profundo entre ambos, tanto do bebê como da mamãe. O bebê que está ali pulando, o bebê que de vez em quando ele joga o pezinho para um lado, o pezinho para outro. E aí a mamãe, ela percebe, ela sente, ela começa a dar risada, ela coloca a mão no lugar, ela chama o marido, vem ver, está pulando. É um negócio sério durante 9 meses. Nossa irmã está ali grávida. E ela sabe o que eu estou falando, né? Enquanto ela chama o maridão, vem cá, vem ver. E aí ele vai ver e coloca a mão, aí ele fica dando risada, aí aquela coisa, ele vira criança. Ele vira criança também. Porque já existe o amor profundo entre pai e filho, sem se ver, hein? Sem se ver. Mas quando ele aparece, eu lembro, eu disse, rapaz, estava no hospital. Quando falaram, bicho, a Daina ganhou bebê. Aí eu chego lá, meu genro estava para lá e para cá, meu irmão. Rapaz, o Brunão, ele ia para lá, ele ia para cá, ele ia para lá, ele não sabia o que ele ia fazer. Eu olhava para ele, gente, virou bebê, virou criança. Porque a Bruna nasceu. Porque a Bruna nasceu. Então, o carinho, o amor dos pais pelo filho é intenso e vai crescendo, irmão. Você sabe disso. Quando começa a crescer, o pai já fica assim. Primeiro nome que ele vai chamar vai ser o meu. E ele começa até a treinar o filho para falar o nome dele primeiro. Ele começa até a treinar, sabe? Só que a mãe está mais tempo, o bebê acaba chamando mamãe. Aí ele fica frustrado. Ela que está dando de mamar, ela que está com ele toda hora, todo momento. Ele acha que vai ser primeiro ele. Acontece uns milagres de vez em quando. Acontece, mas é mais mamãe. Aí a gente fica, né? Não, tem que chamar meu nome, rapaz. Mas esse carinho, essa coisa maravilhosa do bebê. Aí o bebê cresce, fica com um homão grandão e começa a querer peitar o pai. Você acha que ele vai ser feliz? Aonde? Não vai. Ele cresce e tenta peitar. Não vai ser feliz. Ele já vai começar a ter problema aí. Já vai começar a viver uma maldição só porque ele tomou essa atitude sem precisar do pai falar nada. Ele já começa a sofrer. Porque a palavra diz assim, olha, obedeça seu pai e sua mãe para que viva, para que os seus anos prolonga na terra. Desobedeceu? O que acontece? Ele já perde a promessa de prolongar os dias na terra. A maldição já começou aí. E isso vai. Então o que é maldição? É preciso entender o que é maldição. Que muitas pessoas às vezes não entendem. Ele fica só naquele versículo que Paulo diz assim, né? Nenhuma maldição há para quem está em Cristo. E ele fica confortável, achando que tá tudo certo, né? Tá bem. Ele esquece da última palavra de Paulo, para quem está em Cristo, para quem está andando com Cristo, para quem está vivendo a vida de Cristo. Aleluia! Ele esquece de vigiar, de policiar suas palavras. Ele esquece, porque quando a gente fica nervoso, que vem vai falando, não é? Não. Que vem vai falando. Quando vinha aquela palavra, filho abençoado.
É assim que se faz. Engole o resto. Engole. Filho de Deus. Bênção do Senhor. É assim. Vai corrigindo. Pastor Jorge, ele enfatiza muito no livro de bênção e maldição essas questões que são simples do dia a dia. Ele aborda simplesmente coisas simples do dia a dia, Baltazar. Coisas simples, corriqueira, que a gente acha que não, que são perigosas. São perigosas. E é nós que quebramos. Eu citei no passado, foi até no domingo falei, de uma palavra que eu falei com a minha esposa e que eu quebrei. E quebrei simplesmente com atitudes. Atitudes nobres você quebra. Quando você quebra, escute, quando você quebra, você é quem é abençoado. Não é a pessoa que está naquele momento recebendo uma boa palavra. O mais abençoado é você que liberou. Embora você está abençoando a vida do outro, o mais abençoado é você mesmo. Aleluia! O mais abençoado é você mesmo. Pois bem, aqui mostra alguns períodos de maldição que aconteceu no passado lá com Noé. Eu fiz uma leitura que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas de Noé. Quando ele foi para a vinha, e na vinha, os seus filhos foram atrás do seu pai e encontrou o seu pai embriagado na vinha e estava nu. Ver uma pessoa, um pai, o filho ver o pai nu, era algo muito triste. Era terrível. Ele perdia a autoridade entre os filhos. Os filhos depois ficavam fazendo piadinha com o pai. Quer dizer, Noé perdeu um pouco da sua credibilidade, da sua autoridade diante dos teus filhos. Tudo por causa do quê? Do vinho. Esse vinho trouxe maldição em vários. Trouxe para Noé. E eu termino aqui para a gente fazer uma oração. Trouxe para Ló, que depois que sai de Sodoma, as suas filhas dá vinho para ele, embriaga ele e deita com ele, e tem filhos dele. Aí daí começa uma maldição sendo desencadeada, de pai casando com filhos, de mãe casando com filhos, tendo filhos. A gente, aqui em Cristais, tem uma pessoa que teve esse tipo de relação e teve filhos. Uma filha teve filho do pai. Por esse Brasil e por esse mundo, o que tem de pai que tem filhos com a filha, a mãe que tem filhas e filhos com o filho. Isso é maldição. Mas a nossa geração está recheada de maldição, amados. É uma maldição atrás da outra.
E aí a palavra do Senhor diz para a gente ter uma escolha. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe. O que vocês querem? A maldição ou a bênção? Meu Deus. O que vocês querem? A maldição ou a bênção? Muitos escolhem a maldição, gente. Por quê? Porque é o caminho largo. Quem escolhe a bênção tem que sacrificar a si próprio. Vira e mexe acontece pedofilia. Pedofilia dentro até do lar, dentro de casa. Irmão que abusa da irmã. Estupro dentro de casa. Eu estou falando começando já dentro de casa. Então a nossa geração está cheia de maldição. O nosso povo está cheio de maldição. A maldição está sobre todos os lugares. Quem nos livra dessa morte? Quem nos livra? Paulo fala sobre isso. Do teor dessa morte. E há até uma teoria de alguns teólogos que diz que havia naquela época, quando uma pessoa morria e tinha que punir, amarrava o corpo morto na pessoa. E quando os bichos começavam a comer o corpo do morto, era justamente para punir o vivo. Daqui um pouco, aquele bicho que estava comendo o corpo do morto começava a comer o corpo do vivo. Por isso que Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Uma maldição. Era uma forma de punição. Uma maldição. Queridos, eu termino dizendo: o mundo cheio de maldição, uma atrás da outra. E se o cristão não tomar cuidado, ele começa a viver esse sofrimento de maldição. Amém, gente? Nós temos uma líder do grupo de mulher, que é a Sara. Ela é a líder, ela é a liderança. Se não obedecer ela, vai viver uma maldição. Mas sendo crente dentro da igreja, pastor, vive sim. Nós temos uma líder do grupo de missões, a Priscila Marra. Se não obedecer ela, vai viver uma maldição. Quem não obedece. Nós temos a líder do grupo de obreiros. Se não obedecer ela, vai viver maldição. Nós temos o líder, o diretor da escola bíblica dominical. Se não obedecer ele, vai viver uma maldição. Nós temos o líder do grupo, os levitas do altar. Se não obedecer o líder, vai viver uma maldição. Então, uma liderança é para ser obedecida. Eu falei do pai lá e estou terminando aqui na liderança. É para ser obedecido. Se não obedece, vive maldição. Vive maldição. Pastor Macion falava muito de maldição. Só que de vez em quando ele amaldiçoava também. Se não fizer isso, eu vou amaldiçoar. Ele falava, na lata. E ele tinha autoridade para isso, porque ele era pastor. Só que a Bíblia não nos chamou para amaldiçoar. Mas ele pegava pesado. Ele pegava pesado. Hoje, pastor Macinei, eu termino falando do pastor Macinei, irmão do pastor Macion. Ele veio ficar conosco na Igreja Batista. E o pastor Macion, grande amigo, se estiver assistindo, ele já está
ouvindo, sempre ele assiste a gente. Pastor Marcião, bicho, se você não voltar depois de aqui pedir perdão para mim e para a igreja, você está debaixo de maldição. Acabou, simples assim. E ele cruzou o braço e ficou na dele. Assinei, só vivia ali. E eu passava, você está fazendo o que aqui, rapaz? Aí um dia eu falei para ele, por que sempre eu encontro você aqui, você e a Thaís? Porque a gente não está mais na quadrangular. Ô pastor, o senhor é pastor da Assembleia de Deus? Lá de cima, sou. Eu estava na Assembleia. A gente vai com o senhor para dirigir, para cultuar a Deus. Eu disse, então vamos para a igreja. Aí começou a ir para a igreja comigo, lá na Assembleia. Começou a ir para a igreja. E foi, começou. A Sara estava sempre comigo. Na hora que ele falou que ia tocar, ele era tecladista. Eu falei assim, você tem alguma coisa pendente? Tem, com meu irmão. Então você vai e conserta com seu irmão, depois você pega o teclado. Aí ele, mas pastor, olha, o errado não foi eu, foi, bichinho, eu não quero saber, ele é pastor. Eu não quero saber quem estava errado ou quem não estava. Ele, seu irmão, não era seu pastor? Era, então vai lá. E ele foi, rapaz, ele sempre foi obediente. Ele foi lá, ele se prostrou diante do pastor Marcion, foi na casa dele, depois pediu perdão, foi na igreja, pediu perdão para a igreja. Disse, não vou ficar aqui não, mas eu estou resolvendo meu problema para poder prosseguir na minha vida espiritual. Aí o pastor Marcion, meu irmão, eu tiro a maldição sobre a sua vida, está abençoado. Glória a Deus, sabe? Hoje é um homem abençoado, pastor, certo? Está fazendo e está abençoado em todos os sentidos da vida dele, espiritual, social, financeiro. É abençoado, pastor Marcinei. Por quê? Porque ele tomou as atitudes certas. Maldição é uma coisa doida, meu irmão. É palavra que o outro solta. Às vezes a gente diz assim, quem é você que tem autoridade para maldizer? Gente, a boca nossa é uma coisa doida. Todos vocês aqui têm. Não é só eu não. Todos vocês têm poder para amaldiçoar e abençoar. Todos vocês. Está escrito. Você pode tanto abençoar. Por isso que o livro de Jó está falando sobre isso. Que o pai, em vez de falar algo bom, fica falando palavra ruim. E o filho começava a sofrer por causa da palavra do pai. Então todos nós, se não tomar cuidado, traz infelicidade, traz problema para a vida do outro. Então toma cuidado, viu, gente? Você fica sabendo aí que você tem essa autoridade para amaldiçoar, então só que você não amaldiçoa não, só abençoa, viu? Só abençoa, né? Se você estiver irritado demais, vem aquela vontade, não, abençoa. Não, não chega do ponto não, viu? Não solta não, tá? Vamos orar agora. Vamos orar agora. Pai querido, Pai amado, a palavra de hoje nos levou justamente a esse entendimento sobre maldição. E nós estamos vivendo hoje o homossexualismo que é no Brasil e no mundo um número assustador de pessoas que foram amaldiçoadas, e cresceu esse número de pessoas amaldiçoadas na nação. O número de pessoas que tem, meu Deus, que são lésbicas, que são mulher da vida, que vive na noite, no dia a dia, porque foram amaldiçoadas pelos pais, que jogaram para fora de casa, que não aceitaram porque elas engravidaram quando era moça, e os pais amaldiçoaram, jogaram para fora de casa. Naquela época, Senhor, os pais era tão duro que amaldiçoava os filhos. E esses filhos ficavam sem saber para onde ir. Essas filhas não tinham para onde ir. E caía na noite, no mundo,
no mundo da prostituição, e tanta maldição, meu Pai, que a nossa geração, meu Deus, ela usou dessa maldade, a maldade das palavras faladas. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, pela nossa geração. Pela geração, meu Deus, que fizeram tanta atrocidade. Pela geração, meu Deus, maldosa, de homens maldosos, de mulheres maldosas. Pai querido, na nossa cidade de Cristais, Senhor, o número de pessoas que começou a sentir vontade de se suicidar, de se matar, o número de pessoas, Pai, que hoje tem vontade de se jogar, de tomar veneno, de colocar uma corda no pescoço, se destruir, tem sido grandioso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão, Senhor, pelos que causaram essas atrocidades, que causaram, Pai, esse transtorno, esse problema, Pai. Em nome de Jesus Cristo, livra, Senhor, o nosso povo desse espírito de suicídio que tem, meu Pai, aumentado no seio da família. Pai, em nome de Jesus, filhos rebeldes, que tem, Pai querido, gerado no seu coração, no seu intelecto, no seu pensamento, a síndrome Pai, e essa síndrome vai aumentando a cada dia, Senhor, de inferioridade, que está impregnada na vida das pessoas. Muitas das pessoas se sentem inferior, se sentem menor que a outra, e na verdade nós somos iguais, não tem ninguém mais que o outro, Senhor. Mas essa síndrome, Senhor, que existe em algumas pessoas, esse espírito maligno, seja destruído agora. Vai destruindo, Senhor, agora esse espírito, destronando agora esse espírito de suicídio, vai destronando agora nos quatro cantos da cidade de Cristais, Pai. Destrona agora esse espírito maligno, Senhor. Vai tirando esse espírito do trono, meu Pai, meu Deus, meu Rei, em nome de Jesus, que está no seio da família. Meu Deus, em nome de Jesus, como profeta desse altar, eu libero uma palavra de bênção, uma palavra de vitória sobre a cidade de Cristais, sobre as famílias de Cristais, sobre a igreja Batista Ebenezer. Meu Deus, eu libero uma palavra de vitória em nome de Jesus Cristo, e todo espírito maligno, todo espírito contrário, todo espírito de demônio seja destruído agora, seja destronado no poder do nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo poderoso nome, meu Senhor. Que o Senhor venha revestir a tua igreja, venha trazer revestimento do alto para a tua igreja, venha trazer, meu Deus, aleluia, para a tua igreja um preparo, que os teus filhos estejam preparados como um soldado que esteja, Pai querido, com as armaduras de um soldado, a armadura do cristão com a espada do Espírito, oh Deus querido, com o capacete da salvação, meu Deus, com a couraça da justiça, calçado na preparação do evangelho da paz, Pai querido, com o escudo da fé. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar a tua igreja, abençoa a tua igreja, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu determino vitória, eu determino bênção, e todo esse espírito de suicídio da nossa cidade caia por terra, caia por terra esse espírito de suicídio da nossa cidade, esse espírito de morte que sonda essa casa, que sonda essa família. Espírito de morte vai saindo agora. Todo trabalho de bruxaria, vai sendo desfeito no poder do nome de Jesus Cristo.
trabalho mandado, trabalho feito, trabalho que foi mandado, vai sendo desfeito agora no poder do nome de Jesus Cristo. Vai sendo desfeito, vai sendo desbaratinado agora no poder do nome de Jesus Cristo. Que os demônios caiam fora em nome de Jesus Cristo. Vai embora dessa cidade em nome de Jesus Cristo. Vai embora deste lugar em nome de Jesus Cristo. Vai embora das famílias em nome de Jesus Cristo. Espírito de maldição hereditária, maldição que tem impregnado na alma das pessoas, na vida das pessoas, no sentimento dela, sai em nome de Jesus Cristo. Toda maldição da inferioridade, esse espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, sai agora dessa pessoa, sai da vida dela agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome santo do Senhor, para a glória do nome santo do Senhor. Vai saindo, vai saindo, vai saindo em nome de Jesus Cristo. Pai, o número de adolescentes que tem aumentado, que tenha abortado criança em clínicas clandestinas, Senhor, e elas têm extraído, provocado aborto, e aquelas pessoas das suas clínicas escondidas, que têm matado um número enorme de bebê que está lutando para sobreviver no ventre da sua mãe, mas por causa desse espírito maligno que tem arrebentado a mente de tantas pessoas, de tantas jovens, de tantos adolescentes, jovens que têm se cortado, jovens que estão vivendo uma síndrome do pânico, adolescente que está vivendo um estresse, uma depressão. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, vai quebrando agora, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de vitória, eu libero uma palavra de bênção, no nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E todo mal sai no poder do nome de Jesus, e todo mal vai saindo no poder do nome de Jesus, hoje e sempre, amém, graças a Deus.